Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou o momento que me estejam a ver. Bem-vindos aqui à vossa 15ª aula aqui este 15º módulo, chamemos-lhe assim, desta oficina, que é a oficina da relação, a oficina da firma. E esta oficina da relação ou da firma, que tem a ver essencialmente com a energia de balança ou Libra, tem a ver essencialmente com as capacidades que nós temos que ter para uma comunicação correta, seja na nossa relação afetiva, seja na nossa relação profissional, seja nas nossas relações pessoais em geral. Tem a ver com a relação do eu com o outro e tem a ver com trabalhar aqui um conjunto de conceitos que nos permitam melhorar a nossa comunicação a nível relacional. E hoje, neste módulo que tem a ver aqui com o módulo 5, vou trazer aqui uma ideia que é interessante e que fala sobretudo de ganância, inveja e vaidade, e na qual eu procurarei essencialmente trabalhar os mistérios do ego. O ego, que é sempre algo que nos envolve e que muitas vezes nos leva para caminhos errados. E de facto, esta tríplice da ganância, da inveja e da vaidade tem muitas vezes que ver com estarmos fechados sobre o nosso próprio ego e uma incapacidade natural de ver o outro ou de nos relacionarmos e abrirmos ao outro. E isto bloqueia o nosso espelho interno, que permite escutar ativamente o outro, porque cria preconceitos. Ou seja, ruído na comunicação e no canal, que nos impede verdadeiramente de uma escuta ativa, de estar perante o outro, de conseguir ouvi-lo, de chegar a ele, de o compreender e de partilhar e também, de alguma forma, de nós sermos escutados e ouvidos para que os outros, obviamente, também nos escutam e nos ouçam. E nós termos a oportunidade de conhecer e escutar os outros, não é? Portanto, este movimento, que tem que ser duplo, não pode ser fechado sobre nós mesmos e sobre o nosso ego, para se evitar, evidentemente, estas tendências, estas patologias sociais que são a ganância, a inveja e a vaidade, implicam, muitas vezes, efetivamente, transpor os mistérios do ego, ok? Então, o que é que vamos explorar? Nesta aula vamos refletir sobre como a ganância, a inveja e a vaidade influenciam os nossos relacionamentos pessoais, familiares e profissionais, de forma negativa, entenda-se. Esses comportamentos muitas vezes levam à objetificação do outro, minando a profundidade emocional da relação, ou seja, impedindo a verdadeira empatia, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de compreendermos o outro, de entendermos o outro. E, portanto, isto vem de onde? Isto vem de uma profunda falta de amor próprio, de uma incapacidade de gostar de si próprio, de se entender e aceitar como se é e de se amar como se é. E quando nós não nos amamos como somos e não nos vemos a nós próprios como tendo valor, isto leva a que estejamos numa situação de inveja do outro. Essa inveja leva a que tenhamos uma ganância, uma vontade natural de ter mais e de envaidecer-nos para aumentar o nosso valor social ou sexual de mercado, o tal VSM que falámos no início. Quando nós temos uma muito má autoimagem, e muitas vezes nem precisamos desse VSM, já o temos naturalmente, muito mais que muitas outras pessoas. Aliás, o próprio VSM depende, e é sempre muito, também da projeção que fazemos. Não só a forma como somos percebidos, que é o VSM, mas a forma como nós próprios encaramos o nosso próprio VSM. Vou-lhes dar um exemplo. Por exemplo, alguém que pode ser, sei lá, um advogado, um médico, alguém de sucesso, pode-se encarar a ele próprio, por ter fraca autoestima, como alguém muito incapaz e que tem necessidade de externalizar por vaidade determinados comportamentos para tentar ganhar uma maior projeção. Ou seja, pode ser alguém extremamente inseguro. Quem é inseguro e quem não gosta de si próprio, naturalmente que vai ter uma tendência muito maior para a ganância, inveja e vaidade. Porquê? Porque a sua autodeficiência, a sua falta de amor próprio, o leva a projetar esse tipo de comportamentos. Portanto, estes comportamentos levam também à objetificação do outro. Ver o outro como um objeto e não ver o outro como uma pessoa, não tirando total partido daquilo que o outro nos pode ensinar, minando a profundidade emocional da relação e tirando total capacidade de humildade. Portanto, o objetivo é desenvolver consciência crítica e estratégias para cultivar vínculos genuínos. Isso implica trabalhar uma humildade que não seja uma humilhação, ok? Portanto, este aspecto é muito importante. Humildade que não seja uma humilhação. Portanto, esse aspecto é importante. Ganância nos relacionamentos. Tratar o parceiro como um troféu. Isto é o que acontece quando há ganância nos relacionamentos. Muitas vezes o que se faz é trata-se o parceiro como um troféu
Isto é uma forma de ganância emocional, ou seja, achar que ter o outro por certo, que o outro que é um objeto, que o outro se pode usar, e nesse sentido ver tudo como objetivável, como se fossem objetos que a pessoa podia usar e descartar. Pronto, inicialmente pode parecer valorização, mas evolui para objetificação, ou seja, a pessoa até valoriza o outro, mas valoriza o outro na medida da sua própria insegurança e o outro serve como defesa para si próprio. No outro não tem um valor em si, o outro tem um valor transacional, o outro tem um valor que serve apenas para preencher o vazio que essa própria pessoa tem, por não encontrar em si próprio todos os valores e princípios que entende que devia ter, que entende que não tem, que entende que deveria ter e que vai procurar no outro para se compensar. Ora, tudo isto é, sem dúvida alguma, a prova dessa falha interior, dessa autoestima, desse auto-amor. Isso leva precisamente à tal ganância. Resultado, desgaste emocional, perda de conexão real e fragilidade relacional. Atenção que isto pode ter efeitos de longo prazo. Quem é vítima disto pode depois também ele próprio ficar fragilizado e levá-lo a esses comportamentos. Isto é muito estudado a nível daquilo que é o narcisismo. Exercício de reflexão que é importante. Portanto, o que é que significa para si tratar alguém como um troféu? Isto é importante para a identificação própria, ou seja, perceber se já fizemos isto, se já tivemos uma tendência para fazer isto. Porque independentemente de sermos muito equilibrados, termos a nossa balança de valores e princípios muito equilibrada e muito bem estabelecida, e vamos todos partir do princípio que somos todos excelentes balanças e que conseguimos equilibrar todas as áreas da nossa vida e que conseguimos perfeitamente espelhar o outro e depois manifestar a nossa essência, tudo em respeito pela entidade do outro, sempre com muito cuidado, carinho e empatia, onde conseguimos ver completamente aquilo que é a nossa dimensão e a dimensão do outro. Estou a ser irónico, porque isto nem sempre acontece assim. Devemos questionar-nos o que é que significa para vocês próprios tratar alguém como troféu, se já o fizeram ou não, e o que é que isto significa, o que é tratar o outro como troféu. Se calhar vai-vos surpreender a resposta, porque muitas vezes nós não temos noção do que é tratar o outro como troféu. Às vezes confundimos isso com um carinho muito grande, um carinho muito forte e que no fundo é por amor, e na verdade não é, é por egoísmo e por projeção das nossas próprias limitações pessoais. Se já viveu ou testemunhou essa dinâmica, e aqui isto é importante porque pode não ter acontecido consigo, mas já pode ter visto alguém, um amigo, um familiar, quem quer que seja, a passar por essa situação, alguém a tentar comprar outra. E quais as consequências de ver o outro como um símbolo ou um status, como é que isto tudo efetivamente para si funciona e como é que você vê isso. Depois registra por escrito estas suas respostas e amplia assim a sua consciência sobre esta mesma realidade. Ganância, inveja e vaidade em 3 contextos. E aqui temos 3 contextos diferentes que vamos aqui individualizar. Temos o contexto amoroso, onde muitas vezes esta ganância, inveja e vaidade está intimamente ligada à vaidade e ganância que se pode transformar em competição no amor, ou seja, muitas vezes na perspectiva amorosa, a quantidade de relacionamentos, o status, o tal valor sexual de mercado que a pessoa julga que tem, leva a uma vaidade e ganância que ao pouco transforma as relações amorosas em puras competições, ou seja, a necessidade de ser maior ou melhor que o outro dentro da própria relação, superiorizar-se ao outro, o que depois destrói completamente a relação porque deixa de ver o outro como alguém por quem tem afeto para passar a ver como um adversário, um inimigo que tem que abater e entrar aqui numa total inversão de valores. No profissional, isto pode levar a uma vaidade que mina a colaboração e a ética, ou seja, a excessiva vaidade e ganância pode levar a um ponto em que já não se consegue colaborar, já não se consegue comunicar, já não se consegue chegar ao outro, e isto quebra indelevelmente as capacidades de colaboração e a própria ética profissional. Aquilo que deveria ser ético deixa de ser, a pessoa deixa de ter correção e cuidado em relação ao seu colega, passa a ser agressivo, deixa de ter essa capacidade de colaboração e pode levar a situações também de extorsão ou tentativa de ameaça, etc., baseada nessa visão de superioridade. E de posição dominante. Já na familiar, ou no aspecto familiar, que vai além do amoroso, esta vaidade, inveja e ganância afastam a intimidade e prejudicam a harmonia. Pronto. E, portanto, este aspecto também é importante. Portanto, reflexão escrita. E aqui era algo que podem fazer. Um exemplo real para cada um destes contextos e uma ação transformadora relativamente a cada um desses contextos. Ok? Construindo relações profundas, troque status por conexão. Valorize o interior e celebre a construção em conjunto, que é sempre um aspecto que eu acho absolutamente essencial. Celebre os momentos de conexão, não só as conquistas.
Ou seja, mais importante do que as conquistas que acontecem é o momento de conexão que essas mesmas conquistas ou momentos de triunfo o levaram a incorporar. Foque-se no projeto comum, família, planos de vida e faça deles o seu objetivo primacial, como aspecto absolutamente essencial para o desenvolvimento da sua própria capacidade de comunicação com o outro. E, portanto, além de focar no projeto comum, celebrar momentos de conexão e não apenas conquistas, tente praticar elogios voltados para as qualidades internas do outro. Ou seja, em vez de estar a gabar o exterior ou aquilo que é visível da parte exterior, foque-se mais em elogiar, em chegar àquilo que são as virtudes internas que você reconhece no outro, que têm a ver com qualidades internas, para, lá está, trocar o status pela conexão. Valorização interior e conhecimento do outro pelo aquilo que o outro é e não por aquilo que o outro aparentemente representa. Carta de valorização, e aqui terminaria, ou seria aqui um dos momentos finais, em que a carta de valorização será um exercício para você fazer, para aqui escrever uma carta a um parceiro familiar valorizando as suas qualidades internas, aquilo que são, ao fim e ao cabo, as virtudes que reconhece nesse mesmo parceiro e que acha que ele tem e que as aprecia, digamos assim, através de conexões reais, de situações reais que aconteceram, portanto, qualidades internas, conexões reais que tem com essa pessoa com a qual se relaciona, e também, ao mesmo tempo, exponha nessa mesma carta compromissos e planos compartilhados, objetivos que tem, viagens, sei lá, viagens de sonho que queira realizar com ela, uma casa que queira construir em conjunto com essa pessoa, ou férias que queira fazer com essa pessoa, objetivos até profissionais que possa ter em conjunto com ela, porque não uma parceria profissional que queira desenvolver com essa pessoa e que se sinta interligado por esse objetivo, evitando mencionar conquistas externas e sendo completamente genuíno e fazendo isto com a profundidade que merece uma carta, ok? Era isso que seria importante neste exercício da carta de valorização. Depois, será sempre importante o tal compromisso pessoal de 90 dias, com base nas cartas, com base em tudo aquilo que tivemos aqui a trabalhar, e, portanto, será importante, tendo em conta a valorização, a sua valorização, o evitar a inveja e todos estes aspectos e patologias negativas que aqui foram referidos, tentar efetivamente a ganância, a vaidade, a inveja, tentar evitar esses aspectos através de um registro de reflexões escritas acerca dessas mesmas realidades que foi desenvolvendo. Aqui é importante criar um hábito relacionado, digamos, às virtudes que estão opostas, ou seja, à virtude da humildade, à virtude da entrega, à virtude da lealdade, e através desses hábitos que está a criar, valorize isso genuinamente através de um exercício repetido por 15 dias. Repita o ciclo 3 vezes, totalizando, portanto, aqui será 2 vezes 3, não é? Para dar os tais, porque há 15 dias de trabalho, 15 dias de intervalo, de forma a transformar a sua vibração relacional para um vínculo mais autêntico e consciente, ok? Portanto, incorporar aqui estas situações. E pronto, vemo-nos amanhã, despeço-me até lá, despeço-me com cordialidade, até amanhã.